Apocalipse capítulo 2, versículo de número 18, a minha versão bíblica é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. O texto diz assim: E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhante a latão reluzente ou bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, teu serviço, tua fé, tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que porei numa cama sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não os porei. Mas o que tendes retém até que eu venha. E ao que vencer, guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos na mão do oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por mais uma manhã de celebração. Obrigado pelos meus irmãos. E neste momento que os nossos ouvidos venham estar atentos à tua voz e ao teu conselho. Jesus, abre o nosso entendimento, que o teu nome seja glorificado. Em Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos nos nossos cultos de Santa Ceia, da celebração da manhã, com uma série de mensagens com o tema Cartas de Jesus ao seu povo. Cartas de Jesus ao seu povo. Nós estamos recordando as 7 cartas que João escreveu, ditadas pelo próprio Jesus, às 7 igrejas naquele tempo. Jesus selecionou 7 igrejas. Depois você dá um Google, se você nunca ouviu falar, ou para você relembrar, você diz para o Google assim: mostra para mim imagens das 7 igrejas da Ásia. Isso o Google vai mostrar para você. O que não tem lá no Google é o entendimento das verdades profundas que Jesus tentou e o fez muito bem ao tratar com cada igreja, começando com Éfeso, continuando em Esmirna, depois Pérgamo, agora com Tiatira, e assim por diante, as 7 igrejas. Jesus vai tratar realidades dentro de cada comunidade, e cada igreja nós entendemos que tem uma palavra-chave para a gente tratar. A palavra-chave de Tiatira que eu quero tratar nesta manhã é a palavra santidade. Tiatira, o seu nome significa sacrifício contínuo. Eu quero juntar o significado de Tiatira com a palavra-chave. Tiatira, sacrifício contínuo. A palavra-chave é santidade. Eu quero falar nesta manhã uma carta que Deus endereça à sua igreja sobre Tiatira: ser constante na santidade. Tiatira, ser constante na santidade. Eu quero lembrar ao seu coração que nós estamos aqui lendo esse texto por volta do ano 90 depois de Cristo. Eu quero lembrar ao seu coração que João
é o último apóstolo vivo, todos morreram, o único aqui é João, e que, segundo a tradição, já foi tentado o seu martírio, mas sem um sucesso para aqueles que o tentaram, e agora João está na ilha prisão de Roma, a ilha do mar Egeu, a saber, Pátimos, e naquele lugar, João agora velho, João agora cerca de 50 anos que Jesus já havia ido, João vai receber uma revelação do próprio Cristo, o próprio Jesus aparece para João. Isso aqui é algo tremendo, porque é algo para a gente parar e refletir sobre a nossa fé. O Cristo que nós servimos não é aquele que esteve vivo e agora está morto. Esse não é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia é o Cristo que esteve morto, mas ele está vivo. E ele está aqui esta manhã. Esse é o Cristo da igreja. E o Cristo que está vivo aparece a João, dizendo: João, escreve aí. Agora escreve a esta cidade por nome de Tiatira. E é muito interessante, queridos, porque a descrição da carta de Tiatira, ela vai se dividir em 4 partes. Jesus vai trazer um elogio. Elogios no plural. Jesus vai trazer correções. Jesus vai trazer uma direção. E Jesus vai falar de promessas a essa igreja. Então é sobre esses 4 pontos que eu quero caminhar com vocês, o que Jesus trata com essa igreja. Em primeiro lugar, Jesus trata os elogios. Você já parou para se perguntar, o que é que Jesus espera da sua igreja? O que é que Jesus olha para a sua igreja? O que Jesus olharia hoje para a rua São Paulo 890? Porque aqui nós estamos falando sobre comunidades locais, igreja local. Igreja aqui não é o abstrato ou o invisível, melhor dizendo, do corpo de Cristo. Igreja aqui, Tiatira, é o concreto, é a comunidade local, é um endereço fixo, é um grupo de irmãos. Eles têm nomes, eles são pessoas, eles estão nessa igreja. O que é que Jesus vê em uma igreja que o atrai? O que é que Jesus vê em uma igreja que lhe arranca elogios? Jesus aqui traz pelo menos 5 elogios a essa igreja no versículo 19. Olha aí, vamos ver o que agrada a Jesus. Jesus diz assim: conheça as tuas obras. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a você, antes de eu tratar os elogios, é que a ideia aqui do grego de conhecer deixa eu ver se eu consigo essa palavra antes do meio-dia, é prescrutar. Pronto, já foi, se você ouviu está tudo bem. É a ideia de investigar, é a ideia de ir a fundo. É como se fosse quando você vai fazer um exame. Agora não, todo mundo aqui é muito novo, não precisa fazer esse tipo de exame, mas chega uma certa idade, você tem que fazer aí um raio-x completo, né? Que quase tira o raio-x da alma. Ainda não, quer dizer, não vai conseguir também, porque só Jesus faz isso. Mas você tira ali aquele raio-x completo. Essa é a ideia de conhecer, é o conhecer por dentro, é averiguar. Deixa eu te explicar uma coisa, irmãos. Jesus não cai em fake news, Jesus nos conhece. Olhe para a pessoa que está do seu lado, com cara de profeta agora, cara de profeta. Olhou aí? Pastor, como é que faz cara de profeta? Não sei, inventa tu, você é profeta. Olha com cara de profeta e diga assim: Jesus não cai em fake news, Ele nos conhece. Porque aqui, gente, veja bem, fala sério, você me olhando assim, um terno que Jesus me deu, um sapato bonito, uma gravata, né? Gravata, uma coisa, enfim, outro assunto, é uma coisa pesada, que enfim, nós estamos na ceia. Domingo que vem eu estou mais light. Mas, né, esse negócio aqui, parece que eu nem peco, né, gente? Parece que o camarada é. Mas não é assim, gente. Jesus nos conhece. Jesus te conhece. E Jesus olhando para essa igreja, calma que eu vou entrar mais profundo depois, fica tranquilo. Jesus olhando para essa igreja, ele vai elogiar. Agora é hora de elogiar. Em primeiro lugar, eu reconheço o teu amor. Olha que coisa linda, gente. O que faltava em Éfeso, Tiatira tinha. Éfeso era uma igreja que faltava o que, gente? O primeiro amor, ou faltava o amor. Tiatira, diz o texto, é uma igreja que ama, é uma igreja que tem no seu relacionamento enquanto comunidade, entre os irmãos, no seu dia a dia, é regido por essa palavra, amor. Gente, quando Jesus olha para a sua igreja, o que chama a atenção em Jesus em primeiro lugar é o amor, o quanto a gente ama. E aí você precisa olhar para esse elogio de Jesus e perguntar: se Jesus olhasse para o nível do meu amor, eu arrancaria elogios de Jesus? Ou, você já entendeu, né? Segundo lugar, ele diz: o teu serviço. Serviço aqui é a palavra grega diaconia. E serviço, gente, serviço é o que, gente? Arregaçar as mangas. Serviço é trabalho. Lembra que eu disse aos nossos irmãos, acabaram de chegar, o pastor já assustou eles, mas é assim a igreja.
Se prepara, você está alistado, você está num exército. Jesus está olhando, gente, quanto que a gente trabalha para o reino de Deus. O que que você tem feito para Deus? Arranque elogios. Será que a forma que você é cristão, como você serve, e servir, você pode servir em 3 áreas. Quantas áreas? Primeiro, você serve na área da sociedade, lá fora. Como é que você é como patrão, como funcionário? Como você é lá naquela empresa? Será que quando você chega lá como patrão, funcionário já diz, lá vem um chefe, não dá para aguentar esse cara. Quando vem lá, vem um funcionário, será que o teu patrão, ele se alegra quando você chega porque você é um servo, você é um exemplo? Ou quando chega perto do seu patrão, ele tem um desespero, porque ele tem medo de demitir você, que sabe que tu é daquele tipo que demitiu, tem processo. Eu quero meus direitos. Teu dever tu não faz, né? Me revela o Senhor. Como é que está o teu serviço lá na sociedade? Segundo lugar que você pode servir, no meio de sua família. Ei, maridão, lava a louça na semana que passou, perdeu uma oportunidade. Ajudou lá, naquele banheiro, aleluia. Eu não aguenta mais, não dá nem para entrar naquele banheiro, tanta radioatividade que tem lá. E é sério que você quer que sua mulher pegue naquela que boa, pode manchar essa mãozinha tão bonita da sua esposa? Não, a minha não vai tocar nisso aí. Misericórdia, vai lá, vou eu lá, na prova, no vale, botar aquela roupa, sabe aquela roupa da NASA? E vou lá, não vou, do meu jeito, mas eu vou. Você vir, depois ela reclama aqui com a igreja. Serviço, gente, dentro de casa, gente. Esses dias eu tratando o marido, lá na China, né? Aqui não. Ele assim, pastor, eu não gosto de fazer coisa de casa. Eu falei, eu te confesso, eu também não. Tá, e por que o senhor faz? Eu faço não por causa da Jéssica, eu faço para Deus. Porque Paulo diz, tudo que você faça, faça como se fosse para Deus. Serviço dentro de casa. Servir seus filhos. Ei, filhão! Filhão, teu pai não aguenta mais. Você come, não tem nem coragem de botar esse prato na pia, fica lá na cama, que laço aquilo lá, está querendo uma pilha lá do lado. Deus está me revelando, está forte o negócio aqui essa manhã, gente. Terceiro lugar que você pode servir, gente, na sua igreja local. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Nós somos uma comunidade muito grande, glória a Deus por isso. É sinal que o evangelho cresceu nesses 90 anos de Adeblu aqui na cidade. Mas como nós precisamos de gente, pessoas para nos ajudar. Nós temos hoje frentes de visita em asilos. Nós temos visitas em orfanatos. Nós temos aí a realidade da recepção da igreja, que é um negócio tão simples, mas se não tiver alguém ali acolhedor, desde o estacionamento da igreja, depois do culto, o pastor vai conversar 5 minutos com a equipe aí, que nos ajuda no estacionamento. Pastor, mas para que isso? Porque isso faz toda a diferença. Deus quer usar você. Como está o seu serviço? Terceiro elogio de Jesus, ele diz, a tua fé. Diga assim comigo, fé. Fé, gente, deixa eu te explicar uma coisa. Fé aqui não é arrepio. Sabe aquele negócio? Eu tenho fé que vai dar certo. Isso não é fé, isso é outra coisa, depois a gente explica sobre isso. Fé aqui é o sentido de doutrina, o que eu acredito. Fé aqui é no sentido das bases da minha fé. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio no Espírito Santo, creio em Deus Pai, creio no batismo com o Espírito Santo, creio na segunda vinda de Jesus, creio na igreja local. É a minha fé. Como está a sua doutrina? Como estão as bases da sua fé? Tem gente que, se você perguntar, se os homens lá da maleta parar perto dele e perguntar, Jesus é Deus, ele não sabe explicar para os homens da maleta. Não dá aqueles que vão lá às 6 horas da manhã perturbar a gente em casa. Ele não sabe defender que Jesus é Deus. Como está a sua fé, queridos? Jesus olhando para si, ele disse, eu preciso elogiar. Não é o teu terno, não é o microfone Shure, não, eu vou elogiar essa igreja aí. O que está me chamando a atenção aí é que vocês têm doutrina, vocês sabem defender a fé de vocês, vocês acreditam, vocês não abrem mão da sua fé. Quarto lugar, paciência. Diga comigo, paciência. Paciência no grego é hupomone. Essa palavra é muito bonita, é a ideia de firmeza, constância, resistência. O que é paciência, pastor? É a capacidade de suportar as provações sem desanimar. Jesus olha para essa igreja e diz assim, olha, vocês estão enfrentando lutas, porque nesse período aqui, ser crente não é que nem hoje. Ser crente hoje é flash, é câmera, é muita coisa bonita, é até um certo glamour evangeliquez que rola pelo nosso país. Mas ser crente nesse momento aqui, queridão, era correr o risco de perder sua casa, seu emprego. Isso quando não perdia sua cabeça. Porque o Império Romano não aceitava adoração exclusiva.
Ele aceitava quando adorava o seu Deus, mas também adorava os deuses e principalmente a adoração ao imperador. Nesse momento da história, ser crente era perder a sua cabeça. Aí, quando você pensa em paciência, você não só pensa no carro que você não tem, na casa que você não tem, nos bens materiais, porque nós estamos tão imediatistas, tão materialistas. Nós estamos tão presos no que é aqui, o que é agora. Tiramos o nosso olhar tanto da eternidade, que quando a gente pensa de paciência, a gente só pensa em circunstâncias terrenas, e no que diz respeito a recompensas terrenas. Paciência aqui não tem só a ver com provações do dia a dia, tem a ver com provação por causa da sua fé. E sabe, gente, já chegou esse dia, só que isso também em silêncio. Vai ser um político hoje, se tu é crente, vai ficar fora da rodinha, fica de fora, não entra. Vai ser um empresário sério hoje, você vai ficar fora das grandes rodas sociais, fica de fora, meu filho, não entra, paciência. Vai hoje dizer que você é um professor de Deus daquela escola, fala mesmo, não entra na rodinha, paciência, firmeza. Fui visitar uma escola depois da situação que aconteceu em Blumenau, lá na China. Já falei que foi em Blumenau, né? Mas enfim, só para não dizer que é por aqui. Fui lá e era crente a pessoa que me atendeu. E eu falei, não, glória a Deus. Não, pastor, porque aqui na escola tem que cuidar com essa questão de evangélico, que não sei o que e tal. Aí, do jeito que ela foi falando, eu percebi que tinha alguém de outra religião que não se calava, falava, e outra lá, enfim. E eu falei, mas a crente aqui se calando. Não, porque eu tenho medo, que eu não sei o que, perder, não sei o que. Eu falei, olha, irmão, primeira coisa, você não pode ter medo de perder o seu emprego por causa da sua fé. Não, quando perguntam, eu digo, aqui sim, você é crente. Você vai respeitar os limites da lei? Sim, mas você é uma serva de Deus. Não, mas eu tenho medo de trazer o pastor, porque semana passada veio alguém, né, de tal religião, não sei o que, mas eu não fiquei, então eles não têm vergonha de trazer o deles. E nós, filhos da luz, estamos temendo o que, gente? Jesus olha para essa igreja e diz, parabéns pela sua paciência. Mas não é uma paciência no que diz respeito a vitórias terrenas, temporais. É a paciência pela sua fé. Você aguentou, você está ali defendendo a sua fé sem desanimar. E aí tem um quinto elogio, isso aqui é a coisa mais linda que tem. E aqui eu quero gastar pelo menos uns 3 minutos. Ele diz assim, as suas últimas obras são melhores do que as primeiras. Ai, isso aqui me deixa constrangido. Quando eu encontro uma Assembleia Nossauro de 50 anos de fé, crente, raiz, glória a Deus, que bom, também sou crente de fé. Estou 28 anos na Assembleia, nasci e me criei aqui. Era por esses bancos que eu quase perdi alguns dentes, de tanto pular esses bancos da igreja. Eu nasci e me criei aqui na sede, eu sou daqui. Hoje tenho o privilégio de ser pastor aqui, mas sou da casa. Mas quando eu encontro a Assembleia Nossauro dizendo, já fiz muito para Deus, agora passou minha fase, deixa para os que estão vindo. Irmãos, olha o que chamou a atenção de Jesus nessa igreja, irmãos. O que chamou a atenção, irmãos? As últimas são melhores do que as primeiras. Puxa o ar assim comigo, puxa o ar. Agora solta, bem forte. Tem vida aí? Dá para fazer melhor. Dá para pregar mais. Dá para cantar mais. Dá para evangelizar mais. Dá para expulsar mais demônios. Dá para curar mais enfermos. Dá para congregar mais. Deus quer usar você. Diga amém, galerinha. Eu estou com vocês aí. Versículo 20. Mas tenho, porém, contra ti. Ai, Jesus. Isso aqui os crentes da igreja do Evangelho Coaching pira. Olha o que Jesus disse, gente. Eu tenho contra ti. Que Jesus é esse que não está no Evangelho Coaching? O Evangelho que vem contra a igreja? Preciso te dizer que existem coisas que Jesus elogia, mas existem coisas na nossa vida que, se nós não cuidarmos, quem vem contra não é o diabo. Você está ouvindo o que eu estou falando? Porque a moda é falar, o capeta está se levantando. Beleza, enquanto é o capeta está tudo bem, porque maior é o que está conosco. Agora, quem se posiciona contra te atira não é o diabo. É Jesus que diz, eu tenho contra você. O que tu tem contra, Jesus? Fala, por favor. Que você tolera a Jezabel, mulher que se diz profetiza e que ensina e que engana os servos a se prostituírem e
a terem sacrifício. Agora preste atenção na correção de Jesus. O que está acontecendo aqui em Tiatira? Agora eu preciso que você me dê 2 minutos para eu encaixar você na questão histórica desse texto. Tiatira não era uma cidade conhecida pela sua religiosidade, muito menos pela questão política. Tiatira, quando você estuda na história, era uma cidade com questões no que diz respeito ao comércio. Tiatira é uma cidade muito desenvolvida, era a rota do correio imperial daquele tempo. Tiatira era uma cidade muito importante no que diz respeito a lãs, a tecidos, aqueles que trabalhavam com couro, linho, bronze, os famosos tintureiros de Tiatira. Enfim, era uma cidade importante nesse sentido. Nessa cidade haviam aquilo que chamavam de grêmios, ou associações, ou sociedades desses profissionais, de tal forma que na cidade de Tiatira era impossível, ou muito difícil, na verdade, impossível não, né? Muito difícil você pertencer a um determinado nicho de trabalho sem você participar dessas sociedades. Até aí problema nenhum. O problema é que cada sociedade tinha o seu Deus que eles o adoravam. E no final das reuniões havia uma adoração a esses deuses e as prostituições. Então, quando um cristão em Tiatira se convertia, alguém que trabalhava com lã, alguém que trabalhava ali com couro, alguém que trabalhava com bronze, alguém que trabalhava com a tinturaria, algum alfaiate ali de Tiatira se convertia, ele tinha esse dilema, porque a Bíblia ensina, os apóstolos ensinam, a minha doutrina é que só há um Deus, só devo adorar a Ele, devo me abster da prostituição, devo buscar a santidade, a monogamia, a heterossexualidade, os princípios do reino de Deus. E isso gerou um conflito dentro de Tiatira, porque à medida que os crentes iam se convertendo, eles iam saindo dessa sociedade. Saindo da sociedade, o mercado se fechava e não tinha mais oportunidade para ele. Então começava a escassez, começava a necessidade e começou uma grande crise dentro da igreja de Tiatira. Percebe que Tiatira suportou esses dilemas, essas provações, porque o texto diz que Jesus admira a sua paciência. Eles suportaram. Só que quando o inferno percebeu que atacar Tiatira de fora para dentro não funcionou, a tática do inferno agora é outra. Se de fora para dentro o ataque não funciona, nós vamos fazer um ataque de dentro para fora. Então, quando um crente em Tiatira era demitido, ele falava: glória a Deus, amém. Eles compartilhavam o pão, eles estavam à mesa, amém, vida que segue. Quando um cristão em Tiatira era perseguido, aleluia, amém. Aí a tática muda, porque a Bíblia diz que Satanás ele tem as suas estratégias. Estratégia é metodeia. Ele tem os seus princípios de ação, ou princípios das suas ações. E agora a estratégia não é mais se bater de fora para dentro, é de dentro para fora, de tal forma que a estratégia do diabo não era mais em bater contra os crentes, mas era mudar o ensino. E aí a Bíblia diz que tem uma mulher lá chamada Jezabel. É claro, é óbvio que esse não é o nome dessa mulher, mas ela vem no mesmo espírito da Jezabel. Quem é de Bíblia sabe, 1 e 2 Reis, o terror de Elias, Jezabel, a mulher de Acabe, que perverteu, fazendo os israelitas adorarem outros deuses, principalmente um chamado Astarote, por causa do seu pai Etibaal. E toda essa questão, e Jesus diz que esta mulher que estava lá dentro, ela estava vindo no mesmo espírito de Jezabel. É tão interessante, porque a palavra, Jesus é tão estratégico nas palavras, porque a palavra, o nome Jezabel significa pura, apesar de que a gente tem uma mentalidade de Jezabel, mas o nome Jezabel tem um significado muito bonito, é significado de puro. Então quando é trazido esse ensino de Jezabel, é a ideia de que é algo puro, é algo bom. E qual era a doutrina de Jezabel? A doutrina de Jezabel era a seguinte: você não precisa de tudo isso para ser crente. Não precisa arriscar tudo isso. Olha, está percebendo? Você está ficando pobre. Você está perdendo moral em Tiatira. Está vendendo tanta lã quanto antigamente. As suas tinturarias não estão prosperando tanto. Você não precisa de tudo isso. Não precisa ser tão radical assim. Você pode adorar a Deus de dia e os deuses à noite. Está tudo bem. Aqui é uma semente famosa no Novo Testamento,
A galera aí da teologia agora vai amar, que é a questão da heresia do gnosticismo, que ensinava o seguinte: não importa o que você faz com o corpo, porque a matéria por si só é má. Então, a grande verdade é que o que você faz com o corpo, Deus não se importa. Depois você pede perdão e está tudo certo, tudo é resolvido. Você é o tutu de Jesus, você como é que falaram a expressão? Você é o principal de Jesus, está tudo certo. Peque à vontade, faça o que você quiser e nada vai acontecer. Jesus chama isso de ensino e engano. E aí eu pergunto ao seu coração: quantos de nós que já não estamos no mesmo espírito de Jezabel no meio de nós? Quanto você se importa com os princípios de Deus nos seus negócios? Quanto você se importa dos princípios de Deus na sua vida? Ela está dizendo: olha o lucro, não olha a santidade. Olha a sua vida financeira, não olha a sua fidelidade. Não se importe com aquilo que Deus falou, outro dia já vai estar tudo bem. Jesus olha para essa igreja e diz: isso é engano, isso é mentira. E diz o Senhor: eu vou ferir essa profetisa. Essa é a grande estratégia do mal no nosso tempo, queridos. Satanás sabe que se ele estiver ali fora dizendo: crente, eu vou te parar. Você sair de um culto de celebração desse, você diz assim: ó, sai agora, meu Deus, é tremendo. Está cheio de Deus. Mas de repente o diabo começa a atacar as nossas convicções. Ele vai plantando coisas, ele vai semeando coisas. E a gente vai falando: não é que faz sentido, mas não é que é desse jeito. E aí a gente vai, eu vou usar uma expressão para você entender logo, a gente vai nutelando o Evangelho, a gente vai adocicando o Evangelho, de tal forma que hoje é tão confortável ser crente, é tão maravilhoso servir ao Senhor. Não maravilhoso no sentido da alegria do Espírito, mas no sentido que essas pessoas não têm nenhum tipo de renúncia, não tem nenhum tipo de cruz que estão carregando, não tem nenhum tipo de dor pelo Evangelho que nela carrega. Deixa eu dizer uma coisa: a salvação não te custa nada, é um presente de Deus, é a graça. Isso é a graça. Agora, a caminhada cristã é o discipulado. A caminhada cristã é um caminho de dor e de renúncia. Se você não consegue olhar para a sua vida e não consegue ver as marcas de dor, as marcas de renúncia, é porque provavelmente você ainda não é um discípulo de Jesus. Você precisa olhar para trás e ver as marcas de Cristo em você. Você precisa olhar e dizer: eu não sou como todo mundo. O que Jezabel está dizendo é: não tem problema ser como todo mundo. Gente, olha para os nossos crentes hoje, gente. Olha para a rede social dos nossos crentes. Gente, é de doer quando eu vou visitar a rede social de um crente. Ele segue as mesmas pessoas que o mundano segue. Eu nunca vou entender isso, gente. Eu nunca vou entender isso. Eu nunca vou entender que a playlist de música de um crente é a mesma do cara do mundo. Eu nunca vou entender isso, gente. E não venha botar na minha cabeça que o negócio mudou. Não venha dizer: pastor, tem que atualizar. Não, queridos. Você tem que atualizar, como diz o nosso pastor Lediel, é a sua vida à luz da Bíblia. O Evangelho não mudou, gente. E eu vou dizer uma coisa, está entalado aqui. Há uma geração de crentes que não aguentam mais, porque ontem se diziam crente, hoje cantam músicas mundanas, fazem tatuagem para afrontar a gente. Quando eu era crente eu não podia ficar lá se tatuando toda. Não, porque eu não podia, porque não sei o que. Fala de prostituição, fala de esqueminha, de jeitinho. Era gente que estava no nosso altar, e está todo mundo dizendo é a mesma coisa. Eu preciso gritar desse altar, para a celebração e para o Brasil: o mesmo Deus que ia enfermar Jezabel de Tiatira, Ele vai enfermar você também. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. E talvez no alto da sua nutelice você pode dizer para mim: pastor, enfermar, pastor, doer. Ei, se Deus enfermar em vida, é porque Ele está dando chance de arrependimento. A pior punição de Deus não é Deus enfermar. A pior punição de Deus é entregar o homem ao seu bel prazer. A minha oração é que Deus enferme, que Deus julgue aqui, para a pessoa ter tempo de se arrepender, porque o
evangelho não mudou. O que era pecado, continua sendo pecado e vai ser pecado até Jesus voltar. E não adianta levantar profetas, dizer de igreja inclusiva, igreja que tem que dar um jeito, tem que dar uma forma. Pode preparar a cadeia, pode preparar o gema, porque desse altar nós vamos continuar pregando. Pecado é pecado, santidade ainda é santidade. Eu vim pregar. Nós não vamos temer. Nós não vamos afrouxar, gente. Nós não vamos recuar. E a palavra do Senhor está dizendo: eu estou corrigindo a minha igreja. Pare com isso. Não ouça. Só que tem uma boa notícia. Olha o versículo 24. Digo-vos, os que restam em Tiatira, que ainda não conheceram essa doutrina. Irmãos, está todo mundo dizendo que está tudo a mesma coisa. É mentira, irmãos. Olha aqui em Tiatira. Era uma igreja que estava errando, estava ruim o negócio, mas lá dentro tinha gente crente ainda. Tinha gente que não estava dando ouvidos para essa bobagem. Tinha gente que estava dizendo: não é desse jeito. Não foi assim que Paulo pregou. Não foi assim que João pregou. Não foi assim que provavelmente Lídia, lá no capítulo 16 de Atos, que trouxe o evangelho para essa região da cidade. Não foi assim que Lídia pregou para a gente. Não é assim que está nos escritos de Paulo. Não é dessa forma que nós devemos viver. Deus sempre vai separar o remanescente fiel. Só que deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Eu lembro a você as palavras de Jesus no Sermão do Monte: apertado é o caminho, estreita é a porta que leva à salvação. Sabe por que a vida cristã às vezes machuca? Sabe por que a vida cristã às vezes nos incomoda? É porque o caminho é estreito. Não dá para levar bagagens. Não dá para levar excessos. E a Bíblia diz que lá tinha os remanescentes fiéis, homens e mulheres. Diga assim comigo: dentro da igreja existem 3 igrejas. Quantas igrejas? Jesus vai dar uma direção. Ele diz, 24: os que não conheceram. Versículo 20: os que toleram. Versículo 20 ainda: os que se contaminaram. Deixa eu fazer você entender. Em Tiatira tinha 3 tipos de crentes. 3. Os que não se contaminaram, os que toleravam o pecado e os que já se contaminaram. Todas as vezes que me perguntam como está a igreja, como diz Hernando Dias Lopes, eu costumo responder dessa forma: como é que está a igreja, pastor Samuel? Está bem? Está mais ou menos. E está mal. Por quê, pastor? Porque dentro da mesma igreja tem gente que não se contaminou. Tem gente que já está tolerando o pecado, está flertando com ele. E infelizmente, no mesmo endereço, tem pessoas que já se entregaram ao pecado. E aí eu preciso perguntar ao seu coração: que igreja é você dentro da igreja? O que já se contaminou? O que já está flertando com o pecado, dizendo que tudo é a mesma coisa? Ou você é aquele que não se contaminou e diz: Jesus, eu estou aguardando a tua volta? Porque a promessa para aqueles que não estão se contaminando de Jesus é: outra carga eu não porei sobre você. O que é isso, pastor? Ei, existe uma bênção de Deus reservada aos fiéis. Deixa eu te dizer, querido, você não está perdendo nada por não se contaminar. Você não está andando para trás por não se contaminar. Estão olhando para você e estão dizendo: estão perdendo a vantagem. Estou perdendo nada, eu estou debaixo da bênção. Quem pode adorar, eu estou debaixo da bênção. Quem pode exaltar, eu estou debaixo da bênção. Quem pode glorificar esta manhã, eu estou debaixo da bênção. Vou terminar agora. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Versículo 25. Jesus dá uma direção a Tiatira dizendo:
Olha a direção de Jesus, gente. 25. O que tendes, retém até que eu venha. Diga assim comigo: o que você tem, você deve reter. Qual é o segredo, pastor Sandro da escola bíblica, para vencer o pecado? É uma experiência nova? Não. É algo que Deus vai... Não. Olha o que Jesus diz a essa igreja. Sabe qual é o segredo para você vencer essa Jezabel que está mentindo aí? Esse espírito de Jezabel? É o que você já tem, você reter. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Nós estamos em uma busca desenfreada no Brasil pelas novidades do mercado da fé. Tudo é novidade. É uma toalha nova, é uma vassoura nova, é uma rosa nova, é tudo novo. Mas o caminho de Jesus para a vitória da igreja é algo que Ele já concedeu. O que, pastor? O que eu tenho que eu devo reter? Se tu nasceu de novo, tu tem o Espírito Santo, tu tem a palavra, tu tem a autoridade do nome de Jesus. Sabe, irmãos, o diabo ele quer travar a gente no medo, na ansiedade, na incerteza. Só que eu vim gritar esta noite aqui para a celebração. Eu vim bradar esta manhã, melhor dizendo, aqui na celebração sede. Eu vim gritar ao seu coração: já temos tudo em Cristo. Nós já temos a plenitude dEle. Nós já temos a presença dEle. Nós já temos o Espírito dEle. Nós já temos a palavra dEle. Nós já temos a graça dEle. Nós já temos a unção dEle. Nós já temos a promessa dEle. Nós já temos a verdade dEle. Nós já temos o caminho dEle. Nós já temos a justiça dEle. Nós já temos a presença dEle. Oh, Satanás, que saia da frente esta manhã. O espírito de Jezabel não será tolerado em nosso meio. A nossa palavra sai, Jezabel, porque nós já temos tudo o que nós precisamos. Tiatira, ser constante na santidade. Coloque a mão no seu coração aí. Jesus fez duas promessas a essa igreja. Uma delas ele disse: darei da estrela da manhã. A outra, que reinaremos com ele. A estrela da manhã, segundo Apocalipse 22, é o próprio Jesus. A grande bênção da igreja é o próprio Jesus. Se lá eles oferecem as vantagens de Tiatira, Jesus oferece Ele mesmo a minha presença. Você não precisa das vantagens do ensino de Jezabel. Nós já temos a presença de Jesus. Por isso pode faltar carro, pode faltar casa, pode faltar dinheiro, pode faltar liberdade no país, mas nós temos o mais importante. Nós temos a estrela da manhã, a raiz de Jessé, a revelação mais perfeita, o segredo mais oculto de Deus revelado aos homens na plenitude dos tempos. A presença de Elebacalashandarai, a presença de Jesus.